Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Osmar Liskovski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Senhor, é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, ó meu Deus, a minha fortaleza. Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Amém. Quero aqui cumprimentar todos os edis e os funcionários dessa casa com uma boa noite. Também o secretário da Habitação, Mário Renato Erzing, que fará uso da tribuna nesta noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem nas suas casas, assessores da casa, nosso secretário de Habitação, Coronel Mário, em nome dos senhores, cumprimento a todos que nos assistem. Obrigado. Expediente 31/5/2021. Ofício número 7/2021, da Coordenadoria Municipal do Consumidor PROCON, em resposta ao requerimento número 112/2021, de autoria dos vereadores professor Osmar, Juliano Maciel, William Godoy e Vilmar Sudoski. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 60/2021, que altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei número 6.319, de 19 de dezembro de 2018, e da outras providências. Tribuna Livre, Secretário Municipal de Habitação, Mário Renato Erzinger. Indicações. Indicação número 139 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontark, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja patrolado e colocado material na estrada de Rio Pretinho, passando pelas propriedades do senhor Ademar Tibes e do senhor Valdecir Bezerra. Indicação número 140 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, estudos necessários para a confecção de projeto e execução de pavimentação ou calçamento na rua Licínio Alcides Cornelsen, bairro Água Verde. Indicação número 141 de 2021, de autoria do edil William Godoy, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, para que seja instalada torre de internet na Praça Miguel Procopiac, tendo em vista o grande número de usuários. É o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Silmara. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite ao presidente da casa. Boa noite aos funcionários da casa também. Ao Mário, secretário da Habitação. E também boa noite a todo o público que nos assiste pelas redes sociais. Ali, falando da minha indicação número 139, eu tive conversando lá com os agricultores, lá com o seu Ademar Tibes e o senhor Valdecir Bezerra. Eles estão com umas dificuldades lá, que faz bastante tempo que eles não são atendidos lá nas estradas deles. E também já estive conversando hoje com o nosso secretário, com o Edmilson Verca, mas também, né, sobre o Covid, aí foi prejudicado ali vários funcionários, né? Então eles estão com uma equipe, agora, né, no momento, eles estão com uma equipe bem mais fraca ali. Mas já comentou, né, que a hora que se recuperarem ali, vai ser atendido. Como sempre, eles estão mesmo atendendo os pedidos da gente, né? É isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Apenas reforçar em relação à Praça Miguel Procopiac. Eu estive realizando alguns eventos nos anos anteriores ali e a gente sente muita dificuldade, porque nas praças do nosso município, Lauro Miller, Oswaldo Oliveira,
que tem uma grande procura pelos munícipes para seu horário de lazer, para o horário de almoço, eles têm internet. Porém, na Praça Miguel Procopia, que também tem uma grande procura de jovens, familiares, que ali levam seus filhos, que vão praticar atividade física, eles não têm a internet ali. E era utilizada a torre de internet ali nas proximidades da Caixa Econômica. E em conversa com o secretário Diogo, ele falou que hoje a procura não está sendo tão grande pelo uso daquela internet. E seria legal se fosse feito um redicionamento para um lugar que tivesse mais participação do público. E eu citei a Praça Miguel Procopiac e ali então surgiu a indicação, né? Vamos aguardar o retorno do Poder Executivo em relação a isso, mas seria de grande valia para os usuários da praça essa internet ali. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite, público que está nos assistindo aqui presencialmente, os funcionários da casa, trabalhando, Coronel Mário, nosso secretário, e também as pessoas que nos assistem em suas residências e nos ouvem. Vereador William, até é bem importante verificar o projeto inicial, porque quando foi feito o projeto inicial, eu participei, inclusive, né? Eu, com então o secretário do Desenvolvimento, Paulo Machado, né? Então, de todos esses estudos, inclusive tivemos em outras cidades verificando a questão do cadastramento, que na época era uma das obrigatoriedades, né? O cadastramento, por causa do Marco Civil da Internet. Na época ele passou a ser vigente, então o município tinha que ter o total controle das pessoas que acessavam essa internet. E, inicialmente, o plano era para iniciar pela Praça Oswaldo de Oliveira e pela Praça Miguel Procopiac. Inclusive, se salvo engano, a foto e o vídeo de lançamento, inclusive, foram feitos na Praça Miguel Procopiac, né, professor Osmar? O professor Osmar que participou do lançamento, né, quando foi implantada a internet, foi feito na Praça Miguel Procopiac. Foi na Praça Miguel Procopiac. Pelo que eu me lembro, é isso. Então, teria que verificar o projeto inicial, certo? Então, dê uma olhadinha, porque quando a gente fez o estudo inicial do projeto da internet livre nas praças, essa era que teria a melhor possibilidade de ter internet, haja visto que não tem nenhum impedimento físico para você colocar o roteador. Então, como não tinha nenhum impedimento físico e você poderia colocar o roteador junto àquela primeira torre de energia ali, e que seria também colocado a câmera de vigilância junto no projeto, que já contemplava o vídeo monitoramento através da aparelhagem de internet, seria interessante verificar, porque eu creio que já esteja no projeto isso daí. Simplesmente é só fazer um aditivo, né, uma contratação adicional. Seria isso, então, só para contribuir com a discussão. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, quem... Só justificando, então, já que fui citado, a questão da internet na Praça Miguel Procopiac aconteceu até através de uma negociação nossa, que quando a gente contratou a empresa para fazer a internet nas nossas unidades educacionais, eu pedi um brinde à empresa, se eles poderiam nos ajudar fornecendo a internet na praça. Sabíamos como era bastante usado esse espaço, né? Através com o pessoal usava bastante, muitas promoções eram feitas ali, e a gente pediu, eles de pronto disseram, essa praça a gente vai fazer gratuitamente, entregar para a prefeitura através da educação para que as coisas acontecessem. Isso foi na época, hoje eu não sei como está funcionando. Então, a vez que a gente participou da inauguração, essa internet foi cedida gratuitamente por uma empresa que presta serviço de internet para a educação. Mais algum? Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento seus vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa, internautas, nosso secretário
de Habitação, colega desta casa aqui no mandato passado, Mário Renato Erising. Senhor presidente, eu só quero tecer um comentáriozinho sobre a minha indicação. Essa rua fica lá na Água Verde, fica em frente ao CI, ao lado da escola Groscope, e é uma rua de extensão curta, e os pais e alunos daquela escola, porque quem entra pela escola tem asfalto, mas quem entra pelo CI não tem, que é o Emília Ferreira, né, seu professor Osmar? Não tem. Então, se o executivo puder fazer esse levantamento e, de repente, contemplar, eu acho que seria muito importante, porque estaria atendendo uma escola de anos iniciais, com crianças pequenas, eliminaria o pó, eliminaria o barro, né? E também tem alguns momentos em que a água também tenha se acumulado naquela região. Então, em virtude disso e por solicitação daquela comunidade, a gente está fazendo essa indicação e espera que o Executivo possa nos atender nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores para fazer uso da tribuna. Eu, senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, hoje eu trago para essa casa, com muita alegria, o calor que eu recebi nesse último final de semana dos nossos canoinhenses. E venho até aqui porque muitas pessoas às vezes não sabem dos eventos que ocorrem filantrópicos, que ocorrem no nosso município. E é de grande valia e de grande importância que cada um de nós saibamos e que a gente possa ser vetores de boas ações como essas que ocorreram, para que o nosso município ele consiga, assim como esse final de semana eu pude ver pessoalmente e participar, que ele possa cada vez mais expandir essas boas ações. E nesse final de semana ocorreu então a campanha do agasalho, pelo segundo final de semana seguido. No primeiro final de semana nós tivemos cerca de 6.000 peças recolhidas em todo o nosso município. Essas peças elas só vêm a ressaltar o quanto que o nosso município ele realmente é envolvido às causas sociais e o quanto o nosso povo é unido por aqueles que mais precisam. E no último final de semana tive a honra de poder participar e da mesma forma nós lotamos o PAV. O espaço lá não é tão grande, porém quando você chega para lotar aquele espaço, você realmente vê que a dificuldade é grande, né? Porque tem que ter muita roupa realmente para lotar. E lotou, não tinha onde pôr roupas, cobertores, alimento no geral, leite. Isso demonstra o quanto o nosso município ele é unido por aqueles que mais precisam. E eu quero aqui saudar a todas as instituições que lá estavam. Não citarei nomes, apenas as instituições, foram muitas pessoas unidas, mas quero aqui citar a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o CDL, o Lions Clube Ouro Verde, o Lions Clube Universitário, o Rotary Clube, o Rotaract Clube e o Jeep Clube, assim como outras instituições que se fizeram presentes nesses dias e de alguma forma auxiliaram e fazendo com que essa campanha ela novamente seja um sucesso. No ano anterior, pude participar através do Lions Clube Universitário e do Rotaract, onde a gente pôde perceber que mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades que nós estamos tendo do convívio, as pessoas elas tiveram os cuidados, colocaram nos seus portões, nos seus muros, penduradinha ali a roupa. A gente pôde perceber o cuidado com a higiene que todos tiveram, assim como todos aqueles que participaram. No ano passado, nós não tivemos nenhuma pessoa infectada por questões sanitárias. Foi muito bonito isso, e isso realmente foi muito gratificante. Ano passado foi colocado todos os itens doados lá no ginásio do Sagrado, e com o auxílio de diversas pessoas, né, o vereador Romer estava lá, a gente pôde perceber que
todos se unindo, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas. E tendo em vista esse sucesso no passado, esse ano está se repetindo. Então a gente quer convidar aqueles que ainda não doaram, que doem, né? Muitas vezes você tem lá uma peça de roupa que pode aquecer uma pessoa, tem um calçado que pode vir a auxiliar aqueles que realmente precisam, e a assistência social, através do CRAS, através de todas as suas unidades, a nossa vereadora Zenilda está aqui, que não me deixa mentir, fazem um estudo que você pode ter certeza que todos esses itens vão ser doados para quem realmente precisa. Então, estou aqui hoje para incentivar que aqueles que ainda não ajudaram, que ajudem, né? Além dos cobertores, além das roupas, dos agasalhos, com alimento. Muitas pessoas têm doado alimento não perecível, assim como a gente colocou ali, principalmente o leite, né, para aquelas famílias que têm crianças pequenas, às vezes, e o leite ele vai auxiliar de uma forma muito grande com a parte nutricional. Então, a gente pede para que as famílias se unam nessa causa. Aqueles que, porventura, que eu senti muito isso, que me mandaram, vocês não passaram na minha rua e tal, pode ligar no número 190, no 193, né, para a polícia militar, para os bombeiros militares também, os quais eles irão até a sua casa para recolher. E aqui eu faço uma ressalva através do comandante Sacinski e também do comandante Sarte, os quais eles se colocaram à disposição e colocaram também as suas guarnições à disposição nessa campanha. O Biluca estava lá também, né, Biluca? Bombeiro comunitário. Então, a gente faz esse contato com as pessoas através das redes sociais também, né? Você pode acionar aqueles que estavam envolvidos nas causas, que a gente também vai repassar para que seja recolhido esses agasalhos e que a gente possa novamente fazer dessa campanha um sucesso, assim como foi ano passado. E eu quero aqui falar que eu fico muito feliz quando eu vejo uma campanha dando certo, independente se é do agasalho, se é em relação ao alimento, porque a gente vê que o nosso povo é unido por aqueles que mais precisam. E Canoinhas, independente da situação, sempre se une para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então, um agradecimento a todos que participaram e que nós possamos ter saúde e vida para cada vez servir e ajudar mais a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Com a palavra. quero parabenizá-lo, o vereador William Godoy, por trazer esse assunto e essa lembrança, para que realmente nós possamos valorizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo. A campanha foi muito bem articulada, e aí parabenizo a primeira-dama Alessandra, que conseguiu atingir o seu objetivo, que foi mexer com o coração do povo de Canoinhas. A gente ouvia em todos os lugares, vereador Vilmar Sudowski, as pessoas dizendo: hoje eu vou tirar meu tempo para me arrumar os sapatos velhos, arrumar lá uma roupa, porque para mim doar para essa campanha. E quando você vê o que isso vai resultar, são pessoas, são irmãos nossos que não irão passar o frio. Todo mundo sabe que esse nosso frio aqui de Canoinhas, nossa região castiga, e castiga mesmo, né? E quantas famílias vão ser beneficiadas? Pelo que eu soube, o levantamento, mais ou menos, tem mais de 6.000 peças de roupas que, claro, serão distribuídas pela assistência social, né, que sabem que mais precisa. Então, é um motivo de alegria saber que nós estamos juntos, trabalhando por uma coisa tão importante, e que o povo de Canoinhas está dando a resposta, até superando as expectativas. Nosso agradecimento, e convidar aqueles que ainda não participaram, que ajudem a participar. E nós aqui, vereadores, através de nossas redes sociais, vamos também convocar, pedir ajuda para que todos participem. Porque nós aqui somos as 10 lideranças, né? Cada um exercer essa sua função de liderança, também para essas causas, essa causa social. Sei que todos participam de uma forma ou de outra, que todo mundo participa, né? E a vereadora Zenilda pode falar com muita propriedade, ela que é assistência social, né? Da importância
dessa finalidade, lá na ponta, quem vai receber, o quanto que vai ser grato e quantas pessoas estão precisando. Seria isso, vereador William, muito obrigado. Obrigado, vereador. Só reforçar, o vereador citou, né, a primeira-dama Alessandra, qual está sendo a organizadora de toda essa campanha desse ano, e em nome dela, então, quero saudar todas as mulheres que lá estiveram, todos os homens que lá estiveram, que fizeram o sucesso ao qual eu vi, que o senhorzinho, senhorinhas, crianças correndo atrás dos carros para deixar a sua doação, e por isso que eu reforço, aquele que não conseguiu, né, procura a polícia e o Corpo do Bombeiro, que eles vão até lá para recolher as suas doações e chegar para quem mais precisa. Obrigado. Lembrando também que todas as pessoas que fazem essas doações, que dão com amor, podem ter certeza que receberão por parte de Deus a recompensa. Parabéns a todos que colaboraram. Mais algum inscrito? Vereadora Juliana Maciel. Com a palavra, vereadora Juliana. Primeiramente, cumprimento a todos, especialmente aos meus colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha através das redes sociais, ao secretário de Habitação, hoje aqui presente, que provavelmente após a minha fala vem usar essa tribuna também, aos servidores desta casa, que também estão nos acompanhando na noite de hoje. E, infelizmente, eu não venho usar a tribuna para falar um assunto tão bonito e caridoso que envolve a nossa população canoinhense, que em todas as situações ela realmente sempre se demonstra uma comunidade de apoio, de união, e que sempre está disposta a ajudar. Também já participo de diversas ações sociais e a gente sabe o quanto o canoinhense é uma pessoa solidária. Eu vim aqui hoje para falar, e quero iniciar minha fala, melhor dizendo que eu não estou aqui de forma nenhuma para criticar o esporte, muito pelo contrário. Eu apoio e acho que nós todos devemos sim apoiar o esporte, todos os esportistas aqui do nosso município. Mas eu vim aqui falar especialmente sobre saúde, sobre o momento de colapso na saúde pública que nós estamos vivendo e possivelmente muitos de vocês, público que nos acompanha, assistiu um vídeo meu, da vereadora Tatiane, do vereador Marcos Homer, da vereadora Zenilda, nas nossas redes sociais nesse final de semana, a respeito da nossa indignação com um ato do Poder Executivo do nosso município em relação a um processo licitatório que tem lá como limite para pagamento pelo município de Canoinhas de um valor de quase R$500 mil para trocar as lâmpadas de iluminação do estádio municipal Benedito Terés de Carvalho. E por que eu disse que eu não vim aqui falar de esporte necessariamente? Porque o nosso sistema de saúde, ele sempre foi colapsado e é um sistema que sempre precisa de dinheiro. Ele sempre precisa de recurso. Isso é notável, independente de pandemia ou não. Mas na situação em que nós vivemos, todos os esforços e todos os recursos, eles precisam sim ser destinados para a saúde. Nós estamos vivendo um momento em que a prioridade é a saúde da população canoinhense. E quando a gente vê um edital de licitação, e me perdoem, senhores, senhoras, que nos acompanham, que estão aqui sentados, vereadores, não venham me dizer que esse recurso ele precisa ser destinado só para o esporte. Está lá na licitação para quem quiser consultar, é recurso ordinário.
que sai do nosso município, do bolso do contribuinte, que por algumas vezes já remanejamos aqui por meio de lei, mandamos para outros lugares que estavam necessitando mais do que aprovação lá no orçamento anual. E por que que agora a gente se vislumbra com um edital desse? Nós precisamos de esforço na saúde. Eu enxergo isso como um desrespeito ao canoense, um desrespeito àquela equipe de saúde que está lá na ala Covid, exausta de tanto trabalhar, com o paciente que está lá na fila, que às vezes precisa esperar 5, 6 horas para ser atendido. Não porque o médico e a enfermeira não querem atender. Não, não é isso. É porque precisa de mais gente. Disponibilizem isso para o povo. Aumentem o número de servidores lá na saúde. Pode? A gente sabe que pode. Isso é uma coisa que está autorizado lá pela Lei 173/2020. Estruturem, então, a medicação lá na ala Covid. Nós recebemos a resposta do requerimento da secretária de saúde aí recentemente, em relação a nosso pedido de medicamentos. E sim, por algum tempo, faltou medicamento. E no momento da resposta dela, ainda não tinha azitromicina disponível, por exemplo. E nós estamos aqui, infelizmente, debatendo o valor dessa iluminação do estádio municipal, quase R$500 mil, nesse momento pandêmico, sendo destinado para isso. E às vezes eu me pergunto, por que isso agora? E aí a gente fica pensando, né, quais são essas prioridades elencadas pelo Poder Executivo? Não sei se a população foi consultada em relação a isso. Se eu pudesse escolher, se a população pudesse escolher se queria destinar R$500 mil para a saúde ou para a iluminação do estádio, o que ela ia pensar? E é por isso que eu estou utilizando a tribuna agora, nesse momento, para deixar registrada essa indignação. Inclusive, nós fizemos uma moção de repúdio a esse ato do Poder Executivo. E nós, sim, precisamos, eu até convido a todos os vereadores que assinem com a gente essa moção de repúdio, visto que vários dos senhores também, assim como eu, muito falaram em Covid-19, falaram em pandemia, falaram em cuidados. E podemos demonstrar esse ato de cuidado com a população canoense. Então, gostaria de concluir a minha fala dizendo que seria extremamente respeitoso e digno que o município cancelasse esse processo licitatório agora. Vamos esperar. A gente ainda está em maio. Vamos esperar até o final do ano para ver o que efetivamente vai sobrar ali de recurso para elencar prioridade, então, né, outras prioridades que não a saúde, efetivamente. E é esse o meu pedido, é para isso que eu utilizo a tribuna. E para sensibilizar o Poder Executivo que faça a coisa certa nesse momento, que é destinar esse recurso para a nossa saúde municipal. Vereadora? Desculpa, não, Rosmar. Quero dizer que, para a vereadora, que o tema é realmente importante. Nós temos que olhar pela saúde, sim. Isso com toda a nossa força, com toda a nossa atenção, com toda a certeza. E eu diria que o município tem feito a sua parte, vereadora. A senhora há de concordar conosco também. O município tem investido hoje, por lei, ele precisa investir 15%, que é o que determina a lei federal. Mas hoje, o município está investido em torno de 25% a 26% na saúde.
Obviamente que não se faz tudo e não se fez tudo, e precisa-se muito mais ainda. Isso a gente tem consciência disso. Mas a dedicação dos funcionários, da Secretaria de Saúde, dos médicos, do Executivo Municipal, do seu prefeito, da secretária, é muito grande em função de atender o nosso povo, aqueles que têm necessidade de ser assistido, né, pelas secretarias. Mas também sabemos que temos dificuldade, muitas vezes, até com o pessoal. Abre-se os concursos, né? Muitas vezes não se tem pessoas o suficiente para atender. Eu estive lá sexta-feira ou quinta-feira, não me recordo que dia que eu estive lá na UPA, e vi o atendimento, olhei, conversei, discuti, vi as pessoas que estavam lá. Não é um local de alegria lá, né? É um local que você precisa enfrentar ele. E esses profissionais têm enfrentado com muita coragem. E o governo também tem feito a sua parte. Mas eu queria dizer também que o esporte também faz parte, o esporte num todo, né? Também faz parte da saúde das pessoas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz em suas pesquisas que para cada $1 investido em $1 investido em esporte, são $3 recuperados na saúde. Isso é importante ser dito, secretário Mário, dessa importância, né? Então, obviamente que está sendo licitado, o Executivo vai, com certeza, fazer essa obra no seu tempo devido, no momento certo. Esperamos que a pandemia rapidamente ela reduza, diminua e que as pessoas possam participar e utilizar como estão utilizando hoje. Mais de 1.000 pessoas por dia utilizam-se do estádio municipal, seja durante o dia ou seja durante a noite. Nos últimos 18 dias teve 9 partidas de futebol lá. Inclusive, nessa quinta-feira, vai ter 2, uma de manhã e uma à tarde. Então, o Executivo está aos poucos preparando o estádio para que possa ser usado cada vez mais e mais e aberto o estádio para isso. Mas jamais está se descuidando de investir e de cuidar da saúde do canoense. A gente precisa também ver esse outro lado aí. Então, nesse sentido, vereadora, é que nós queremos colocar o trabalho que o município tem feito, a atenção que o município tem dedicado para com as pessoas. Claro, que sempre precisa mais, né, vereadora? Claro que sempre precisa mais. Isso seja na saúde, ou seja em outras áreas da infraestrutura, como o município não parou até hoje de trabalhar na infraestrutura com asfaltos, com ruas, com pedra, com cascalho, com tubulação e assim por diante, porque a vida segue, né? Alguns precisam do hospital, outros precisam da estrada, outros precisam de outros segmentos da sociedade, porque é um ciclo que ele precisa ser rodado. Dói muito quando nós perdemos um ente querido. Dói muito. É muito triste. Eu sei dessa tristeza, a gente já viveu isso. E está sujeito a qualquer momento, novamente, né? Nós não somos eternos. Então a gente sofre junto com os nossos pacientes que estão lá. Boa parte não depende só do município. Muitas coisas dependem do governo do estado, como as internação, o CISREG, os leitos, né? Que o estado precisa credenciar mais. O próprio SAMU, que é do estado, nós temos 2 SAMU, o do município e o do estado,
O SAMU do Estado hoje não tem o seu veículo para transportar. O município teve que ceder para o Estado para não parar os serviços, e ainda correndo risco, porque ele vai lá para o sistema do Estado, ainda de repente transportar alguém que não seja do nosso município. Sabe, é uma preocupação enorme, e eu lhe valorizo na sua posição, mas nós temos que olhar no global, olhar num todo, pensar num todo, e o Executivo está pensando em todos, muito, com olhar clínico para todos, tanto na infraestrutura, quanto também na saúde, quanto na educação. Professor Osmar, está sendo feito esse olhar. Obviamente que nós vamos ter divergência, e é natural, né, vereadora Juliana? É natural. Em casa, a gente diverge, às vezes, com a esposa. Depois vem os filhos, a divergência pode aumentar. Depois vem nora, genro, neto e assim por diante. E as divergências existem. Mas nem por isso a gente perde o caminho, o fazer bem, o fazer o certo e o fazer o correto. Então, eu acho que o município está trabalhando em todas as áreas. Está aqui o nosso secretário da Habitação, preocupado com o quê? Com oferecer condições para as pessoas poderem morar. Não pode parar, vereador Coronel Mário, não pode parar isso, precisa continuar. E assim sucessivamente. Então, eu queria fazer esse comentário, vereadora Juliana, respeitando muito a sua posição, respeitando muito, mas que nós temos que olhar por um lado também. Obrigado, hein? Vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, Coronel Mário, que aqui acompanha essa sessão, funcionários da casa. Boa noite aos internautas que estão assistindo essa sessão. Primeiramente, eu gostaria de complementar o que a vereadora Juliana falou e dizer que não estamos aqui falando mal do esporte, não estamos aqui falando mal dos funcionários da saúde. Eu, inclusive, tive uma reunião com a secretária Kátia na semana passada e conversei muito com ela sobre a situação da pandemia, sobre a necessidade de medicamentos para o hospital. Nós duas concordamos que existe uma necessidade de trazer mais verbas para Canoinhas, de auxiliar, né, nesse momento de pandemia. Precisamos lembrar que estamos sendo avisados que está vindo uma terceira onda, então nós temos um momento muito crítico que vamos enfrentar. E eu quero elogiar o trabalho dos funcionários da saúde, porque eles estão se virando nos 30 para dar conta dos atendimentos. Eu recebi, em um dia, mais de 5 mensagens da população, das pessoas de Canoinhas, que foram até a ala Covid, e algumas ficaram mais de 4 horas esperando para ser atendidas. E nós devemos mudar essa situação. Porque imaginem vocês procurarem a ala Covid, passando mal e ter que ficar 4 horas esperando um atendimento. E não é culpa dos profissionais de saúde isso. Não é culpa da secretária Kátia, que está sofrendo, trabalhando direto para tentar organizar toda essa situação. É falta de verba para auxiliar no combate de pandemia. Eu vejo que é uma questão de prioridade. A saúde é prioridade. Nossa população é prioridade. E quantas pessoas não conseguem ir até uma farmácia e pagar um exame particular? Não conseguem pagar R$300, porque está R$300 uma consulta com médico particular. Quantas pessoas precisam ir até o hospital para ser atendidas? E elas vão lá e se deparam com uma situação que elas têm que ficar 4 horas ou às vezes até mais esperando o atendimento. E agora nós temos um valor de quase R$500 mil. Eu entendo que o esporte é essencial, sim. Inclusive, entrei em contato com várias pessoas que são jogadores que utilizam o estádio, seja para correr, para jogar futebol. E essas pessoas também concordam com essa situação. No momento, a saúde é prioridade. Nós não sabemos exatamente o que vamos enfrentar nessa terceira onda.
E como que nós vamos fazer se a população começar a adoecer e continuar indo no hospital, ficar 4 horas ou mais aguardando um atendimento? Por quê? Porque falta funcionário para atender. Os funcionários que estão lá estão se virando para tentar atender uma demanda enorme. É uma questão de prioridade, sim, é uma questão de sensibilidade. Nós sabemos que os recursos para a iluminação são recursos ordinários, e os recursos ordinários podem ser remanejados. Eu entendo que é moralmente reprovável uma situação dessas. Nós sabemos, nós conhecemos muitas pessoas que precisaram do hospital, e hoje ainda, na data de hoje, a Prefeitura de Canoinhas colocou no Instagram que tem 100% de ocupação da ala Covid do Hospital Santa Cruz. Nós temos 104 óbitos. Então, vereador Vilmar, esses 25% a 26% que é enviado para o combate à pandemia é pouco. Nós precisamos pensar no cidadão que vai lá e que precisa de auxílio, que precisa de medicamento. Então, eu vejo, e aqui eu peço, né, para o Poder Executivo, para que repense essa situação, para que repense nisso, porque nós realmente estamos enfrentando uma pandemia e cada vez vai piorar isso. Nós sabemos que vem essa terceira onda, então precisamos realmente pensar na população. Seria isso. Vereadora Juliana? Só complementando, então, né? Primeiramente, uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores que nos acompanham. Coronel Mário, seja muito bem-vindo nessa Casa de Leis, que também é sua, de todos nós, né? Do povo canoense. Então, só para complementar com relação ao vídeo, com relação a tudo que nós ouvimos e falamos, ressaltar mais uma vez a importância do esporte. Se ninguém está negando a importância do esporte, o esporte amador, o esporte profissional, nada disso. E queremos aqui deixar bem claro como nós admiramos os profissionais de saúde, esses guerreiros incansáveis que estão lá na linha de frente, que estão lá à frente da batalha. Mas o que está em discussão é com relação a quase 500 mil de uma licitação que vai ocorrer agora no mês de junho para troca, substituição de lâmpadas no estádio municipal. E aí eu falo com você que está nos assistindo em casa. Na nossa casa é assim. Quando nós estamos numa situação legal, nós fazemos investimentos. Mas agora, quando a gente imagina que alguma coisa pode acontecer, pode se agravar, o que nós fazemos? Fazemos cortes no nosso orçamento. E aquelas coisas que naquele momento podem esperar, a gente dá prioridade para as coisas essenciais naquele momento. Não somos contrários, vereadora Juliana, à iluminação do estádio. Pelo contrário, eu acho que esporte é vida, esporte é saúde, mas tudo tem o seu tempo. A nossa proposta é que seja aguardado até o final do ano. Os estudiosos em saúde, as autoridades em saúde, os cientistas, estão nos alertando para uma possível terceira onda, e nós não sabemos quantas ondas ainda virão. Em março de 2020, quando a pandemia começou, nós imaginávamos que em 1 mês, 2, 3, vereadores, ela teria acabado. E nós já estamos há 1 ano e 3 meses dessa pandemia. Imaginávamos que era uma onda e que ela acabaria. Já estamos sendo alertados de uma terceira onda. Então, o nosso questionamento, a nossa reflexão é: por que precisa ser agora com recursos ordinários, ou seja, recursos da prefeitura? Algumas pessoas nos perguntaram assim, eu não soube responder e eu não tenho resposta para isso. Será que é uma exigência da Federação Catarinense de Esportes, em função de nós estarmos recebendo no município um time, Nação Esporte Clube? Eu não soube responder. Não sei responder se uma coisa tem a ver com a outra. Mas fica a pergunta no ar e fica a reflexão. Somos, sim, favoráveis ao esporte, à iluminação de LED, no estádio de Tão. Mas, neste momento, é imoral. É legal? Sim. Mas, neste momento, não
estamos refletindo sobre isso. Estamos refletindo, vamos dar uma segurada nesse momento, e mais para o final do ano, então, lançar essa licitação e fazer uma grande iluminação, para, se Deus quiser, comemorar que tivemos um ano aí, onde nós conseguimos juntos vencer esta pandemia e minimizar os impactos deste vírus terrível que assola o mundo inteiro. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, vereadora. Ok. Eu gostaria até de iniciar essa... Fiquei por último para falar, sendo um dos representantes do esporte aqui em Canoinhas, né? Então, dizer que a gente não é contrário ao esporte, muito pelo contrário, já sendo redundante na minha fala. Há uma semana atrás eu estava com esse horário, né, com uma colher de pedreiro e um saco de cimento lá na pista de skate, cobrindo os buracos da pista de skate, né? Todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo esporte, está na minha pele, está nos ossos quebrados e está na minha alma. E isso daí eu nunca vou deixar para trás. Por mais que o meu corpo não aguente o esporte, a minha mente quer ele e faz eu me empurrar em cima de um skate até hoje. Porém, o que a gente fala aqui são as prioridades. Falando sobre orçamento particionado e toda essa questão assim, as fundações elas se enquadram num caráter um pouquinho especial orçamentário, né? Então é descrito que cada fundação pode receber até um valor X do orçamento do município. Inclusive, esse valor é destinado através de decretos e dotações orçamentárias. Então, a assinatura faz aquilo ter orçamento ou não. Então, se você não assina, não tem orçamento. Então, é bem claro que não existe algo especificado, a não ser os compromissos que o Executivo possui para com os funcionários daquela autarquia, né? Que são, de fato, os salários a serem pagos. Inclusive, os salários dos funcionários da Fundação de Esportes está defasado. Hoje a gente tem pessoas que têm CREF, né? Para quem é leigo não sabe disso, o CREF é um registro onde essa pessoa precisa ter formação em educação física, e essa formação tem que ser em bacharel e licenciatura, e eles estão recebendo muito abaixo do piso nacional estipulado pelos professores, devido a uma questão contratual, onde eles ingressaram na fundação com uma nomenclatura de sua função, a qual estipulava a formação, porém não dava amparo legal para que esses recebessem, né, o piso do magistério. O professor Osmar deve saber muito bem que o magistério possui um piso. Então, esses funcionários estão com esse salário defasado, que inclusive gera um êxodo dentro da Fundação de Esportes. Muitos que estão ali são formados em educação física. O salário do município e do estado é maior do que o relativo às horas que eles trabalham ali, eles acabam deixando. Então, para vocês verem que, mesmo que nós fôssemos falar de esportes, nós teríamos uma prioridade dentro da própria casa, né? Dentro deles ali, né, dentro do conjunto de funcionários, existe uma prioridade. Se nós fôssemos elencar prioridades dentro do esporte, nós teríamos uma prioridade em cima de uma prioridade, né? Que eu, ao meu ver, como professor formado, eu não aceito que um colega meu receba menos que o piso. É desumano e é antiético e imoral. Isso na minha visão. Porém, cada um tem a sua visão, né? Outra questão que é pertinente, o meu público é bem crítico. As pessoas que me procuram são pessoas críticas, e me colocaram aqui por eu ser crítico. Essa pulga atrás da orelha, né? Porque o cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Minha avó sempre dizia. De nós, há menos de um mês atrás, votarmos aqui nessa casa a vinda de um time externo, uma semana depois pinta-se o estádio numa coloração que não corresponde à nossa bandeira, e na outra semana já abre-se um edital para a iluminação, aonde, dentro desse edital, digamos que o maior montante é destinado aos refletores. Não é nem a pista de caminhada, inclusive. Queria agradecer, né, ao secretário Diogo e à Secretaria de Finanças e também de Obras por ter
refeita a pista, né? Foi refeita agora, foi melhorado. O secretário Diogo, inclusive, todas essas questões orçamentárias que eu estou falando aqui, foi explicado por ele durante a audiência pública de prestação de contas que nós tivemos. Então, é muito didático e competente o secretário Diogo na sua fala. Então, a gente até gostaria de convidar as pessoas a participarem dessas audiências, inclusive. E fica essa pergunta no ar. Além do que das prioridades. Existe déficit de pessoas? Eu digo, bem pago, qualquer um faz o que quiser. Se hoje ofertassem para qualquer um de nós 10 mil reais para descarregar um caminhão de estrume, nós ia descarregar. Pode ter certeza. Então, eu acho que se a gente remunerar bem um funcionário, todos querem trabalhar. O que não pode existir é disparidade entre um funcionário ter um segmento que ele vai fazer a mesma coisa que ele faz recebendo um salário maior, ele sempre vai se destinar. A gente ama, eu amo a minha profissão, mas de amor perfeito nem floricultura vive só. Então a gente tem que pegar e realmente valorizar esses funcionários que são guerreiros. Sábado passado, atrasado, perdão, tive com eles lá até 10 horas. Certo? A gente vê o cansaço. A gente não pode retirar esse peso que eles estão tendo das costas através de palavras, porque isso daí não vai mudar. Mas a gente pode sim recompensar eles. Vamos aumentar a insalubridade? Vamos. Se a lei permite aumentar a insalubridade, vamos aumentar a insalubridade. Vamos pagar um percentual a mais? Vamos pagar. A lei só permite eles. Eles estão numa posição muito, vereador Gil, muito favorável. Porque eles são os únicos funcionários que a gente pode melhorar o salário aqui. E eu creio que nenhum de vocês 10 aqui vai se opor a isso. Se hoje chegasse, vão aumentar a insalubridade 40%, mas assino aqui, né, e ainda pego e só não solto um foguete porque nós não gostamos de foguete, mas vou abrir uma champanhe, porque a gente conseguiu uma conquista para esses funcionários. E é isso que a gente tem que ver, gente, prioridades. Não é o momento. É importante? Nesse momento? Não. A importância é sempre dada pelo momento. O momento faz a importância. Não é importante. É importante? Sim. Agora? Não. Simples. É legal? É legal. É moral? Não. Tá? É isso que a gente quer dizer. Aguarda o momento. Se a gente já passou a metade do ano, espera. Se ano que vem todos nós tivermos vacinados aqui, alguns inclusive já foram vacinados, eu vou receber minha vacina, né? Semana que vem, que tiver tudo normal, não vai estar normal porque o baque foi grande, a gente coloca. Não tem problema algum. Mas nesse momento, aonde um respirador que custa 100 mil reais é a diferença entre a vida e a morte, nós temos que pensar no respirador. Não adianta, gente. Vai ser importante mais para frente? Com certeza. Mais para frente, quando nós não tivermos nessa pandemia, vai ser importante. Agora, infelizmente, existem outras prioridades. Vamos colocar os pingos nos is, gente. Certo? Ninguém aqui está falando contra o futebol, muito pelo contrário. Mas vamos dar um tempinho, gente. Eu pessoalmente, Homer, se hoje dissesse que ia fazer uma pista de skate lá de 200, 300 mil, eu dizia não. Não é hora. Tanto é por isso que eu estava lá, o cimento e uma colher de pedreiro tapando os buracos. Porque eu não quero que aqueles 100 reais que eu gastei em cimento lá na pista de skate seja um medicamento a menos que um canoense vai deixar de receber. Eu não sou egoísta a esse ponto. Eu não tenho esse egoísmo. Certo? E eu creio que todos nós que vivemos do esporte, que respiramos do esporte, não temos esse egoísmo. Pode ter certeza. Então, aos praticantes de futebol, eu creio que eu esteja falando diretamente para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero cumprimentar então agora o nosso secretário da Habitação, Coronel Mário, as pessoas da casa, meus colegas vereadores e vereadoras e demais que nos assistem pelas redes sociais. Nós, dentro dessa casa, cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, e ainda bem que é assim, vereadora Juliana, porque senão, já falei uma vez, bastava estar um só de nós aqui, que se tivesse pensamento igual.
O tema que a senhora traz é muito pertinente, elogio a senhora trazer e se preocupar dessa forma, mas eu vou na linha do vereador Vilmar Sudós, que foi muito bem na sua explanação, quanto o município cuidar de todas as frentes da qual ele está destinado a administrar. Eu falo pela educação que nós estamos construindo um CI novo no Salto Água Verde, Decla Proust. Nós não paramos com o trabalho. Tem mais outras salas de aula em outros CI. Estamos nos preparando e reservando reservas financeiras para construir o CI Edson Mota, que vai ser no centro da cidade, para podermos dar melhor ainda qualidade de vida e de estudo aos nossos alunos. Seguimos em frente na habitação, seguimos em frente na Secretaria de Obras, que está fazendo um trabalho grande, a Secretaria do Planejamento. E na saúde, foi muito bem colocado, foram 15%, que é o normal, perto de 26% sendo aplicado. Nós aplicamos desde o início da pandemia perto de 12 milhões de reais na saúde. Tá, todos os dados foram demonstrados e quem acompanhou, como o vereador Romer acompanhou a explanação do secretário Diogo na sexta-feira, acho que todos nós acompanhamos, ficou muito claro. E o investimento que vai ser feito no estádio municipal é o investimento que foi lançado para a licitação, o preço perto de 450 mil, mas a licitação pode cair bastante esse valor. Hoje se paga R$2.000 por mês de energia elétrica para o estádio municipal. Se colocar as lâmpadas de LED, foi o que me passaram, economiza perto de 70%. Então, economizar em torno de R$1.400 por mês. Isso, com o decorrer dos anos, 10 anos, 12 anos, não sei, vai se autopagar. E o esporte, eu digo para os senhores que muitos que pegaram o vírus e sobreviveram, e eu sou uma prova disso, porque eu peguei, com certeza foi porque eu pratiquei esporte. Eu tenho um amigo meu que quando ele pegou esse vírus, todo mundo dizia que essa pessoa com certeza ia ser uma vítima fatal, porque teve problemas de pulmão na sua vida. E essa pessoa era um praticante de esporte e salvou-se, graças a Deus, está no nosso meio. Falando em vítimas, a gente está com o coração partido, porque ontem nós perdemos uma colega, vereador Roma, uma pessoa extraordinária, a professora Jussara, e a gente sabe o quanto dói, de quando você fala na questão da saúde. A gente olha tudo isso e a questão dos funcionários de pessoas, vereadora Juliana. Não é porque a prefeitura não quer contratar. Não tem. Médicos que se formaram no final do ano já estão trabalhando. Houve um processo seletivo aberto para 4 vagas, 2 se inscreveram. Para as técnicas de enfermagem, agora vai ser feito novamente um outro processo seletivo. Está sendo buscado. Até que se fosse abrir mais uma outra centro de Covid, poderia ser aberta, mas não tem profissional para atuar lá. Eu acho que a vereadora, a secretária Cátia, repassou para quem esteve com ela. Ela falou que ela conversou com a vereadora também. Então, eu acho que o esporte, tenho certeza disso, nos dá resistência, inclusive, para combater o próprio vírus. Tenho certeza disso. E o que o vereador Filmar colocou, que se investe no esporte, se economiza em saúde. E não é comparando 12 milhões, 11 milhões, 13 milhões, vai ser investido 400 mil no estádio para melhorar a infraestrutura e, com certeza, a iluminação. Muitas pessoas usam lá. E eu conversei bastante, porque a gente não está aqui para defender só a ideia da gente, mas a gente sai conversando com as pessoas. Ontem eu fui lá no campo do Ajax, lá no loteamento Santa Cruz, onde tinha um jogo de futebol, e eu conversei com os dois times que estavam jogando.
Eles acham que tem que cuidar da saúde e tem que melhorar, vereador Juliano. Não tiro de maneira nenhuma a lei, a Secretaria da Saúde está buscando o que for possível para a melhoria. Estivemos lá, eu, o vereador William e o vereador Vilmar Sudoski na sexta-feira, na ala Covid, e vimos, estão melhorando mais quartos, tentando arrumar o que for possível fazer, a prefeitura com certeza vai fazer. E isso é uma cobrança nossa, de vocês, todos nós juntos aqui, nós vamos cobrar para ser feito, e eu sei que vai ser feito. Né? Eu acredito que com o decorrer aí, e se Deus quiser, a vacinação, o vereador Romero, o senhor vai ser vacinado na quinta-feira, não vai ser semana que vem, porque a quinta-feira, no Parque de Exposições, todos que foram cadastrados, se cadastraram para a vacina contra o Covid-19. Na quinta-feira, no Parque de Exposições, serão vacinados os profissionais de educação. E é um motivo de alegria para nós, de muita alegria, porque sempre eu digo, vereador Romer, que os demais profissionais trabalham, estão expostos ao vírus, mas trabalham no individual. Nós trabalhamos no coletivo. Nós trabalhamos numa sala de aula, a vereadora também, na quinta-feira, você pode ir estar com o professor da universidade, também poderá se vacinar. Mas, voltando a falar sobre esses investimentos, eu defendo que seja, sim, atendido todas as partes, todo o global da prefeitura. Obras, esporte, lazer, saúde, tudo que for. Então, se é possível, por que não? Né? E eu tenho a certeza que a Secretaria da Saúde está tentando diuturnamente, até final de semana, melhorar o atendimento, e vai melhorar sim. Mas, muito bom você trazer a conversa aqui para nós discutirmos, nós colocarmos, unirmos forças para melhorar. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Creio que todos os vereadores já falaram pela grande maioria das pessoas, a gente viu muitas visões, mas eu gostaria de falar a minha visão também e o que eu pude analisar e ir atrás de informações em cima de tudo isso que está sendo discutido, né? Como foi citado pelo vereador Osmar, estive juntamente com ele, com o vereador Vilmar, na Central Covid, na semana passada, na sexta-feira, justamente porque fomos amplamente indagados também, vereadora Tatiane, em relação às pessoas que estavam lá esperando. E nos preocupamos com isso, e assim como nós recebemos inúmeras mensagens, tenho certeza que todos os vereadores receberam, e nós fomos lá pessoalmente ver como que estava a situação e o que poderia ser melhorado, e para quem sabe fazermos indicações para o município e cobrar do Poder Executivo situações lá dentro da central. E nos deparamos com um momento bem tenso. Eu, como já é de conhecimento de todos os senhores, tive familiares que pegaram Covid, eu peguei Covid, eu estive lá na central, e fazendo um comparativo do mês de janeiro, quando lá estive, e de sexta-feira, quando retornei pela terceira vez, a primeira para ser atendido e levando familiar, e na segunda e na terceira para averiguar, a gente viu que teve uma expansão muito grande. Hoje o prédio da Central Covid, ela é do Hospital Santa Cruz, porém recebe verba da Prefeitura do município de Canoinhas. Verbas ordinárias, verbas que poderiam ser investidas em outra situação, e pelo olhar da secretária de saúde, assim como a estrutura do executivo, está sendo lá aplicado, e tem que ser assim, porque vidas estão sendo salvas lá. Lá nós analisamos que tem diversos leitos que precisam sim ser melhorados, porém está em projeto, porque o prédio é antigo, então tem que ser tomado todo um cuidado para ir mexendo, ir abrindo quarto e reformando, principalmente porque está em movimento, né? Não tem como você fechar aquilo tudo lá, trabalhar para melhorar o prédio e tirar os pacientes, não tem lugar para atendê-los. Então, o que foi nos repassado aqui, a estrutura tem que ser lá,
porque lá tem oxigênio, lá é próximo da UTI, lá é próximo de médicos, da UPA, então ali é um local realmente estratégico para ser atendida a central Covid. Poderia ser remanejado para outro lugar, como foi anteriormente lá na policlínica, na antiga policlínica, no campo da Água Verde? Poderia, porém lá não tem a estrutura que ali tem. Então tem que ser ali. Essa foi a primeira indagação que fizemos juntamente com os vereadores, porque está feio o prédio. Nós temos que conver que está feio. Porém, está sendo reformado aos poucos, não está sendo reformado, não foi reformado uma vez porque está em movimento. Tem que atender as pessoas ali. Diante disso, também indagamos em relação aos profissionais. Por que não é contratado mais profissionais? O que foi nos repassado? O município de Canoinhas tem recurso para contratar profissionais. O que não tem são os profissionais. Ali estava um médico disponibilizado para atender as pessoas que estavam chegando, assim, no caso 2 médicos, e um terceiro médico cuidando daqueles que estavam internados, digamos assim, aguardando os exames para ver se eles seriam encaminhados para o atendimento semi-intensivo, no caso na UPA, ou então encaminhados para outras unidades de unidade intensiva, ou então simplesmente remanejados para os seus lares, né, com o termo ali para ficarem em casa e medicados. Diante disso, conversamos com a médica que estava responsável por cuidar desses pacientes que ali estavam. E essa médica nos relatou que ela estava num plantão de 60 horas. E eu indaguei ela, por que tantas horas? E ela falou que era de Florianópolis e estava aqui em Canoinhas apenas para atender a central Covid, porque Canoinhas não tinha profissionais para atender a central Covid. Da mesma forma, conversei com vários técnicos, com vários enfermeiros que ali estavam, e eles me relataram a mesma situação, que não tinham profissionais. Ali, enfermeiros me colocaram que no início da pandemia ninguém queria ir para a central Covid. E aí, eu aqui faço uma ressalva em relação à fala do Homer. Mesmo bem pago, tem pessoas que têm medo de estar lá trabalhando. E agora também faço uma ressalva em relação ao 40% da insalubridade. É de suma importância que, de alguma forma, o Poder Executivo leve a esses profissionais esse direito, o qual eles têm por ali estarem trabalhando. Porém, mesmo com o 40%, mesmo pagando o salário que for, não tem profissionais formados para atuar ali como técnicos, como enfermeiros, como médicos. E aí é o meu medo. Porque independente do valor que o município coloque, os profissionais não têm de onde tirar, tem que aguardar eles se formarem. Indaguei a secretária Kátia, assim como a Tânia, coordenadora da saúde, e eles me repassaram essa situação, a qual o município de Canoinhas tentou contratar mais médicos, através da empresa que venceu a licitação para atuar com o UPA, porém eles não tinham mais médicos para colocar. Inclusive, na semana passada ocorreu um caso, o qual foi divulgado nota pela prefeitura do município de Canoinhas, que apenas teria um médico disponibilizado para atender no UPA. O que, graças a Deus, não ocorreu. Através do remanejamento de profissionais, conseguiu-se colocar lá mais 2 profissionais, conseguindo atender os 3 profissionais a qual a empresa foi contratada. E aqui eu reitero, não é falta de dinheiro. Os profissionais estavam testados positivos Covid e não tinha quem remanejar, porque não tem médico. Médicos do município de Canoinhas, contratados pelo município, foram remanejados, médicos do programa Mais Médicos, foram remanejados para atuar ali no UPA. Então, toda essa minha fala vem porque eu estive lá como familiar, eu estive lá como paciente, e eu vejo que a situação ela é muito dramática, nós temos que tomar todos os cuidados devidos, o município tem que unir forças e tirar recurso, sim, para colocar ali, porém, nesse momento, independente do recurso, não tem profissionais. Agora, em relação ao esporte, qual é a minha visão? Eu não sei se os senhores perceberam, eu não gosto de me queixar, porém, para eu fazer a leitura, há algumas semanas atrás, estava difícil, inclusive, para ler.
a Covid, ela é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que acabam sofrendo mais, tem pessoas que acabam sofrendo menos. E aqui eu faço uma fala. Eu tive esse final de semana, infelizmente, nessas 2 últimas semanas estive em velório de pessoas conhecidas, amigas da minha mãe, que faleceram também de Covid. E ali, nesse último domingo, eu encontrei um amigo, o qual estava internado em Joinville, atleta, sempre jogou bola, sempre correu, e no auge dos seus 20 e tantos anos, ele pegou Covid e ele sofreu muito, inclusive sendo encaminhado para Joinville. Lá ficou 10 dias internado e retornou para Canoinhas essa semana, graças a Deus curado, porém também com os restícios da Covid. E ele, claro, sofreu muito mais que eu, porém, falando a minha experiência pessoal, isso eu posso falar porque fui eu que senti. Enquanto eu estava sem praticar nenhuma atividade física, para ler eu estava tendo dificuldade. Quando eu voltei a pelo menos dar uma corridinha, uma caminhada, jogando futebol, tomando cuidado sempre, com toda essa higienização, eu consegui ter um desempenho melhor até para ler, que eu estava tendo dificuldade. Então eu vejo que o esporte é importante, o investimento no esporte, ele vai tirar pessoas que possivelmente lá na frente poderão estar dentro de um UPA, dentro de uma central Covid, dentro de uma UTI. Então, eu vejo que o município de Canoinhas tem que ter uma visão muito ampla em relação a todo esse investimento, esse impacto de 450 mil, o qual foi aqui citado, assim como todo esse recurso utilizado, o 25 e tanto por cento, que foi quase 26% no último quadrimestre, o 25% nesse último quadrimestre, o qual foi prestado contas aqui nessa casa, ele tem que ser muito bem aplicado. Porém, o que nós aqui solicitamos e pedimos ao poder público é que ele continue nos repassando toda essa dor que eles têm passado, porque muitas vezes a comunidade ela acaba olhando para dentro do poder público pensando que está tendo uma prevaricação, inclusive, porém não tem. O secretário Diogo ele foi muito enfático em me falar isso: William, nós tentamos contratar mais profissionais, porém nós não conseguimos. Nós tentamos investir mais, porém não tem profissionais para serem contratados. Então, que o recurso ele seja estruturado para melhoria na Central Covid, já que a Central Covid tem que ser lá, não tem como mudar para outro lugar. Que seja aumentados os leitos com esses recursos, que os profissionais sejam valorizados para que eles possam trabalhar com tanta garra quanto eles já trabalham, que nós, como agentes públicos, possamos cobrar as demandas os quais eles nos trazem, porque essas demandas, elas com toda certeza não são vazias, são realmente necessárias. Que o esporte também seja valorizado pelo nosso município, para que lá na frente a gente não venha ter pessoas tendo complicações tão graves como vem tendo em relação à Covid. E eu aqui parabenizo, né, o diálogo, porque esse diálogo ele é muito importante. Tenho certeza que daqui sairá frutos para que as pessoas elas possam ter essa consciência, delas terem a sua vida saudável mantida através do esporte, para que o Poder Executivo use com ressalvas os recursos e para que nós, vereadores, possamos sempre contribuir com as melhorias no nosso município. Obrigado, vereadora. Obrigado a todos. Bom, me parece que mais nenhum vereador vai querer fazer a parte, então quero concluir a minha fala. Primeiramente, me parece, pela fala dos senhores, eu ouvi todos atentamente, que não falta dinheiro no município, né? Ou seja, você aí, cidadão, que está aqui me assistindo agora, não admita falta de medicamento no posto de saúde, não admita falta de medicamento na ala Covid, não admita falta de teste, não admita buraco na tua rua, não admita falta de asfalto na tua rua, porque como bem até explanou aqui o vereador Vilmar, parece que 1.000 pessoas aí utilizam diariamente o estádio de Tão.
Se hoje cerca de 1.000 pessoas utilizam diariamente, significa que as pessoas estão sim podendo fazer seu esporte, estão praticando, estão jogando bola. Então a comunidade está fazendo uso sim do estádio. E essa iluminação de LED, me desculpe, mas para mim 450 mil não é dinheiro de pinga. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E também a coincidência da Federação Catarinense de Futebol exigir exatamente a iluminação que está sendo licitada para que clubes que vão jogar o Campeonato Catarinense da Série B e C seja obrigatório o uso, né, de lâmpadas lá de 380 lux, que eu não sou técnica, não entendo muito bem disso. É uma coincidência tamanha. Porque quando veio essa legislação aqui para ser aprovada, a cessão de uso do estádio nos dias de jogos, para esse time, esse nação, foi dito que, inclusive, a manutenção lá ia ser feita pelo time, que o município não teria investimento de nenhum real para que esse time viesse para cá. E eu torço veementemente que eu esteja muito errada. Que realmente não precise trocar essa iluminação para que o Nação Esporte Clube possa jogar. E pode ir lá na rádio, a prefeitura, ir lá e falar que a gente é azedo, né? Que tem gente que é limão, que é azedo. Pois eu não sou limão, não. Eu sou uma limonada inteirinha e sem açúcar. Porque pode falar o que quiser, mas esse dinheiro não precisa ser investido em iluminação do estádio agora. Então, que fomente as escolinhas de futebol das crianças, que volte os jogos de primavera, que fomente os times do interior. Então, vamos investir realmente, de verdade, em esporte. Me perdoem, vereadores, eu continuo e mantenho a minha indignação. Não está sendo não bem investido esse dinheiro. E é bom que a gente saiba, então, que não falta dinheiro no município. Estou muito feliz em saber. Então, a partir de agora, cidadão, você também sabe que não falta dinheiro no município. E que tudo que você precisa, dinheiro tem. Não é falta de dinheiro. Seria isso, senhores. Me perdoem a minha indignação, mas eu encerro a minha fala dessa forma. Senhor presidente, só uma ressalva. Eu não concedo mais a parte da minha fala, senhor presidente. Não, eu só Obrigada. quero corrigir que não é 1.000 pessoas por dia, e sim por mês. Acho que a vereadora se equivocou. Só corrigir, só fazer essa correção. Obrigado. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Nenhum inscrito, presidente. Nesse momento, convido o ex-vereador desta casa, hoje atual secretário municipal de habitação, senhor Mário Renato Erzing, fazer uso da tribuna. Cumprimento o senhor presidente. Me permite, senhor presidente, em seu nome, cumprimentar senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários desta Casa Legislativa, os internautas que nos acompanham nesta sessão, neste momento. Quando eu estava vereador nessa casa, vereador William, eu sempre usava uma frase de uma maneira bastante repetitiva até, mas eu trago isso muito como um lema de vida. As pessoas crescem na direção que são elogiadas. Essa frase eu adaptei de uma frase do professor Masaharu Taniguchi, que é fundador da Seiichi Noye. E sempre muito pródigo em elogiar e prudente em criticar. Eu gostaria só de fazer um elogio, antes de iniciar minha fala, à minha equipe de trabalho. Porque tudo que nós vamos apresentar aqui nesse momento é fruto de um trabalho em equipe. E a minha equipe é composta por profissionais extremamente comprometidas,
que são as assistentes sociais Thelma e Mozara, a supervisora Etienne, a diretora Michele Pereira e a estagiária Tamires. Estou nessa tribuna e agradeço ao vereador Vilmar de fazer esse requerimento assinado por todos os senhores e senhoras edis para tratar de um assunto bastante relevante e que impacta diretamente na vida da nossa comunidade, principalmente aquelas pessoas que necessitam de políticas sociais mais efetivas por parte da secretaria da qual estou à frente, que é a Secretaria de Habitação. Quando fui assumir a Secretaria de Habitação, conversei com o senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, das missões que ele gostaria que eu cumprisse, entre as quais citava no seu plano de governo duas questões que afetam diretamente a comunidade. Primeiro, a construção de unidades habitacionais. Nós temos cadastros ativos em torno de 2.000 na Secretaria de Habitação. Isso quer dizer que 2.000 pessoas, não posso falar famílias porque não posso fazer essa composição, mas necessitam de moradia digna no município. É claro que desses cadastros, alguns já foram embora, né, outros têm que ser atualizados, enfim. Mas nós temos um déficit habitacional bastante grande. E outra missão que me foi paga foi a questão do andamento dos processos de regularização fundiária do município de Canoinhas. É importante frisar que todos os gestores da pasta de habitação que me antecederam tiveram esse cuidado, essa preocupação de agilizar os processos de regularização fundiária que estão em andamento, porque foram firmados termos de cooperação técnica já em 2014 entre o município e algumas empresas, principalmente empresas ligadas ao programa Lar Legal, para que fosse possível, ao término de um determinado período, entregar as matrículas e a tão esperada escritura àquelas pessoas, né, que estão nesse processo aguardando o recebimento. Então é importante frisar, inicialmente, esses pontos e procurarei ser breve até para fazer uma contextualização de um assunto tão grande. Eu precisaria um tempo até um tanto quanto maior. Mas eu preparei uma exposição bastante sintética e todos esses dados, vereador Vilmar, né, estarão contidos no documento que será respondido ao senhor através do requerimento, conforme conversamos na reunião das comissões, estará à disposição de todos os edis e, por consequência, de todas as pessoas da comunidade. Então, no requerimento inicial, o senhor me fez o primeiro questionamento: em qual fase encontra-se o processo de regularização fundiária dos loteamentos Jardim Lavrama, Vite, Jair Corte, Massaneiros, Zaniolo, Vila Militar, entre outros. Assim como os senhores edis são procurados, diariamente aportam na Secretaria de Habitação pessoas questionando o andamento desses processos. Então, nós fizemos de uma maneira sintética, falando de todos os loteamentos que estão em processo de regularização fundiária. Vou fazer uma breve explanação, como eu falei, estará contido no documento resposta. Passar para mim, por favor. Então, dos loteamentos que nós temos em processo de regularização, tá? Vamos tratar inicialmente aqui da empresa Deasc, uma empresa séria, comprometida, tem procurado cumprir os prazos, tem estado bastante a nossa Secretaria de Habitação em busca de respostas, em participação, de parcerias, enfim. O Djalma da Deasc faz um trabalho muito bom a nível de todo o Estado. E quando a empresa é bom, os processos andam. Com o loteamento Arrevado das Tirivas, o bairro Água Verde, são 170 lotes. Teve início desse processo em agosto de 2018. E a situação atual: foi entregue o memorial descritivo e feito o levantamento topográfico dia 4 de junho de 2021. Perdão, foi feito o levantamento topográfico. No dia 4 de junho de 2021 será encaminhado ao cartório. Existe uma previsão da entrega dessas matrículas para outubro de 2021. Um processo que andou rápido, né? Então, dentre os nossos loteamentos, nós podemos afirmar com certeza que nós vamos fazer a entrega de 170 lotes, quiçá no mês de outubro desse ano.
Loteamento Giviesque, bairro Piedade, são 10 lotes, ele teve início em janeiro de 2020, situação atual. Está em análise no cartório e registro de imóveis, foi entregue o memorial descritivo e feito levantamento topográfico. Entrega das matrículas prevista para agosto de 2021. Como é poucos lotes, então o andamento do processo foi mais rápido. Loteamento Piedade 1, 2 e 3, o bairro Piedade, 122 lotes. Teve início em 2018 pela empresa Diasc. Já foram entregues essas matrículas em 2019 e 2020. Então, foram as primeiras matrículas entregues no Programa de Regulação Fundiária do município de Canoinhas. Eu só fiz esse adendo da situação desses lotes para mostrar que alguns deles já tiveram o seu processo finalizado. Passar para mim. Empresa Stop Topografia e Consultoria. Vamos fazer voltar ali. Está avançando isso aqui. TSC, por favor. Stop. Empresa Stop Topografia e Consultoria. Loteamento Vila Verde, bairro Campo d'Água Verde, são 112 lotes. Iniciou em outubro de 2020 e a situação atual. Foram notificadas as famílias e realizada audiência pública. Foi uma audiência pública virtual, nós não podemos agora, em época de pandemia, reunir as pessoas. Seria ideal até reunir por uma conversa, mas nós não podemos, foi feito virtual e nem todos podem participar. Foram coletados documentos encaminhados para o cartório para análise. Entrega das matrículas, previsão já é novembro de 2021. Então está bem avançado o processo. Empresa Nascimento Velesque Advogados Associados, loteamento Voiteixo, bairro Piedade, 17 lotes. Início em novembro de 2020, situação atual, emissão da CRF, já é emissão da certidão de regularização fundiária. Entrega prevista em novembro de 2021 das matrículas. Passar para mim, por favor. Empresa TSC, regularização fundiária, lar legal. Aí começam os nossos problemas. Loteamento VIT, bairro Boa Vista, 27 lotes, é do lado de lá da BR. Início, 2015. Situação atual está em fase de conclusão. O Ministério Público solicitou a antecipação do feito, porém a magistrada solicitou novamente a qualificação dos participantes. Entregas das matrículas a definir. Eu tenho sido cobrado bastante por parte de moradores do loteamento VIT, porém é importante frisar que tudo o que a Secretaria pode fazer, no sentido de agilizar o processo, nós estamos fazendo, como eu citei na reunião das comissões, uma notificação bastante dura que eu fiz à empresa e após essa notificação nós recebemos agora as respostas. Loteamento da Vila Militar, bairro Água Verde, 88 lotes. Iniciou em dezembro de 2015. Situação atual foi apresentada a planta topográfica e memorial descritivo. Situação dos confrontantes sendo analisada. Entrega nas matrículas também a definir. Não temos prazos ainda para trazer para a nossa comunidade. Loteamento Maçaneiro, bairro Água Verde, 26 lotes, início de 2015. Situação atual, foram expedidas as citações aos proprietários das matrículas. Entrega na matrícula também a definir. Então, essa empresa TSC, que é do projeto Lar Legal, que foi um projeto do Tribunal de Justiça, foram contratadas essa empresa, infelizmente, ela deixou a desejar com relação aos seus prazos. Mas, como foi informado, os processos estão caminhando, não estão parados. Próximo, por favor. TSC, Regulação Fundiária Lar Legal, loteamento Jardim Lavrama, bairro da Tijuca, 79 lotes. Início em 2015, situação atual, processo sentenciado, o registro de imóveis solicitou diligências à empresa. Entrega na matrícula a definir. Por que eu coloco ali entregas a definir? Porque depende do cumprimento do prazo quando são solicitadas diligências. O nosso cartório aqui ele é bastante ágil, eu também faço um elogio por parte do nosso cartório nos processos que envolvem a regularização fundiária, porém depende da empresa dar os encaminhamentos. Zaniolo, bairro Água Verde, 22 lotes, início de 2015, foi sentenciado em 1º de março de 2021, expedido mandado ao registro de imóveis em 10 de maio. Entrega de matrícula definir, acredito que já está prazo final. O Zaniolo nós ainda vamos poder entregar nesse ano. Jair Corte, Alto Frigorífico, 29 lotes, início em 2016, situação atual. O Judiciário solicitou estudo socioambiental após solicitação do Ministério Público. Entrega das matrículas a definir. Próximo, por favor. Empresa Lar Legal, Hagserve,
Loteamentos Reajão, bairro Alto da Tijuca, 45 lotes, ajuizado em 14 de abril de 2020, situação atual. Encontra-se com o Ministério Público para manifestação. Entrega das matrículas também a definir. Loteamento Cristo Rei, Industrial 1, 33 lotes, ajuizado em 28 de agosto de 2019. Situação atual, encontra-se com o Ministério Público para despacho. Entrega da matrícula também a definir. Florindes, Preciosíssimo Sangue 2, bairro Piedade, 57 lotes, ajuizado em 23 de março de 2020. Situação atual, aguardando trânsito em julgado. Já está um processo bem avançado. Entrega da matrícula a definir, porém acredito que também esse ano será entregue essas matrículas. Por favor, próximo. O vereador Vilmar ainda me questionou ontem com relação ao Menino Deus, lá na Água Verde. Aqui tem uma peculiaridade. O bairro Campo da Água Verde tem 122 lotes. A empresa DEASC conseguiu fazer 61 adesões, tem 61 aderentes. Ela iniciou em 11 de 2020. Agora a situação atual tem uma peculiaridade, por quê? Em análise para aprovação do mapa prévio. Nós fizemos uma reunião com a empresa DEASC, nós estamos iniciando um projeto piloto, vereador Vilmar, com um novo cadastro de pessoas pela Secretaria Municipal de Habitação para atingirmos no mínimo 100 aderentes, para incluirmos essa regularização como projeto piloto do programa Casa Verde Amarela do Governo Federal. O Governo Federal abriu essa possibilidade também de regularização fundiária. O que acontece? O custo dessa regularização ela passa a ser R$ 50. No momento, as empresas cobram de R$ 1.500 para frente para regularizar. Esse projeto do Governo Federal é R$ 50, uma parcela única do Governo Federal. Custo para regularização com melhoria habitacional passa a ser 1% do valor captado do valor financiado. Por quê? Porque nesse projeto, além da regularização, também existe possibilidade de captação de recurso para a melhoria habitacional. Coloquei entregas de matrículas a definir. Eu estou torcendo que as pessoas façam adesão. Se os senhores, principalmente os vereadores, né, que representam o Campo da Água Verde, puder conversar com pessoas deste loteamento Menino Deus, que façam esta adesão para que nós consigamos atingir 100 lotes. E aí sim, o custo vai baixar bastante e existe, inclusive, a possibilidade de melhoria habitacional. E nós precisamos dessa adesão de 100 pessoas. As pessoas são um pouco desconfiadas, o que é normal. E caso não ocorra a adesão das 100, a empresa DEASC continua o projeto, nós vamos dar continuidade ao projeto, só que daí é a contratação empresa mutuária e tem o custo operacional da empresa aqui. Como eu falei, gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.600. Entregas nas matrículas a definir. Um próximo questionamento que me foi feito aqui também é o 2 do Menino Deus e o 3, como que está o andamento dos projetos para a construção dos novos conjuntos. Pode passar para mim lá, por favor. Nós fizemos a adesão do projeto Casa Verde Amarela do Governo Federal. Pode passar o próximo, por favor. Em 4 de março de 2021, quando abriu a possibilidade de adesão, nós fizemos a adesão do município de Canoinhas. Ali na tela de baixo está inclusive ali a questão de como que nós procedemos e a data da adesão. Como é que está esse projeto? Tá? Esse é um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os municípios fizeram a adesão. O segundo passo será a seleção dos municípios para que sejam contemplados. Eu tenho uma preocupação, vereador William, que nós possamos, eventualmente, nos novos condomínios residenciais do município, nós possamos fazer menos residências. Nós temos muitos problemas, tá? Eu não coloco isso como crítica, porque o momento oportunizou fossem feitas 390 casas lá no bairro Aparecida. Agora, a intenção da Secretaria de Habitação e também do senhor prefeito municipal é que nós possamos reduzir esses conjuntos habitacionais no máximo para 100 casas. Então, nós dependemos do Ministério do Desenvolvimento Regional, vereador Vilmar, tá, para que dê continuidade a esse processo. Estamos verificando as áreas, como comentei na reunião das comissões, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Fabiano Freitas, está fazendo todo o levantamento, georreferenciamento das áreas, para que nós possamos alocar condomínios com menos casas, né, e mais distribuído no município. Então, a situação da questão federal. Pode passar, o senhor perguntou a questão estadual, não existe projeto nesse momento no estado, tá, para a construção de novas unidades habitacionais. E no município, o senhor prefeito autorizou
a captação de recursos na ordem de R$2 milhões, e nós pretendemos fazer um financiamento próprio da própria Secretaria, numa média aí de umas 50, 60 unidades habitacionais de 36, 42 metros, que seriam financiados através do fundo. É claro, com a aprovação do fundo, faz a captação e faz a venda venal dessas casas. Tá? Assim como é feito através do sistema da Caixa Econômica Federal, nós faríamos isso no município, com uma captação inicial, um projeto piloto também, de R$2 milhões para construirmos entre 50 e 60 casas no município com os recursos do próprio município. Via de regra, as pessoas questionam qual que é a necessidade, né, para receber materiais na Secretaria de Habitação, postes, porque a Celesc exige que as novas habitações, ou quando se faz reforma na habitação, tem esses postes que são poste padrão, né? A Secretaria faz o estudo social e são concedidos postes, são concedidos materiais. Eu só faço essa referência para a nossa comunidade, que é importante sempre ter, inicialmente, tá, no CRAS, ser feito o CAD único. Nada inicia na Secretaria de Habitação nenhum tipo de cadastro de nenhum benefício, seja venda venal de lotes, seja aquisição de unidade habitacional, seja doação de materiais para reforma, ampliação, sem que se faça o cadastro único. Depósito do cadastro único, através dessa relação de documentos que está exposta, CPF, RG, certidão de casamento ou declaração de união estável, título de eleitor, comprovante de IPTU, escritura ou contrato de compra e venda do imóvel, comprovante de residência, talão de água ou de luz, comprovar no mínimo 3 anos de moradia em Canoinhas, comprovante de renda dos que recebem salário e outros benefícios, comprovante de aluguel. É feito o estudo social e, após o estudo social, dentro de um processo de hierarquia, que nós temos lá não só a hierarquia na questão de cadastros, na questão temporal, mas também na questão de necessidade, nós fazemos a doação. O município, nos primeiros 4 anos do governo Beto Passos, o investimento na ordem de R$500 mil só para melhoria das nossas habitações, substituição de telhado, colocação de postes, enfim. Então, foi um investimento relativamente considerável. Previsão que nós façamos dentro de um plano de meta, em torno de R$1 milhão também, nesta gestão agora, de melhorias habitacionais. Como falei na reunião das comissões para os senhores e para a nossa comunidade, nós tentarmos zerar as unidades sanitárias das residências, me permite a palavra, porque assim as pessoas conhecem, acabar com as patentes do município, criar um banheiro no mínimo digno, né? Essa é uma das metas que nós temos enquanto secretaria, secretário de Habitação e também do senhor prefeito Beto Passos. Essa é uma apresentação sintética, esses documentos estarão à disposição dos senhores edis. Se tiver algum questionamento, senhor presidente, estou à disposição para dirimir, mas dentro do prazo regimental que me é permitido usar essa tribuna também, eu procurei fazer essa explanação um tanto quanto rápida para que nós pudéssemos contextualizar a questão da regularização fundiária e as melhorias habitacionais do município. Eu deixo aberta a palavra para os senhores vereadores, Senhor mas presidente, pedindo uma compreensão que seja um breve, devido ao horário, e nós não votamos ainda a ordem do dia. senhor presidente, Segue a ordem. eu quero agradecer ao secretário Mário por se disponibilizar e vir a esta casa e trazer uma matéria muito discutida e que quase que diariamente, em algum momento, a gente é abordado por esses assuntos. Nós temos um déficit habitacional bastante grande no município e nós temos muitos imóveis irregulares e as pessoas precisam, as famílias precisam dessa regularização. Obviamente que, se elas forem seguir pelos trâmites normais, um uso capião ou algo nesse sentido, se torna inviável para algumas famílias chegarem à conclusão de terem lá na frente a sua matrícula disponível em seu nome. Também, anos se passaram e alguns
proprietários de imóveis também já faleceram, venderam, herdeiros, e, enfim, tem tantas situações que foram acontecendo ao longo dos anos com as famílias e com os loteamentos que foram sendo realizados, e que causou, ao longo desses anos, esse embaraço todo que nós temos nos dias de hoje, de muitos lotes e muitas propriedades que não estão regularizados, não estão aptos para que as pessoas possam amanhã fazer uma doação, uma venda e se utilizarem com segurança que realmente é deles. Mas eu quero agradecer por essa sua vinda aqui, de uma forma muito transparente, muito clara, colocando da maneira como realmente se encontra hoje lá na Secretaria da Habitação, para que nós tenhamos esse conhecimento, para que a imprensa tenha conhecimento e ajude a nos divulgar essa matéria, esse assunto tão importante, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Muitas têm dificuldade em entender o que está acontecendo, né? Mas dessa forma, como foi colocado, eu acho que ficou muito bem esclarecido, secretário Mário. Então, vai com certeza contribuir muito no sentido de informar as pessoas. E vemos aí que tem muita coisa que deve acontecer ainda até o dia 31 de dezembro de 2021. Muitas famílias vão ter posse da sua matrícula, do seu documento regularizado, que é muito importante, e é isso que elas querem, é isso que elas clamam, e é isso que elas pedem, né? Então, de uma forma geral, fico muito bem colocado pela tua apresentação. Sabemos, nós somos conhecedor da sua desenvoltura, da sua competência, da sua lealdade com aquilo que assume, e, com certeza, a Secretaria de Habitação do município de Canoinhas vai ter êxito e vai poder oferecer muitos imóveis e muitas residências e muitos terrenos à nossa comunidade, porque tenho certeza que o senhor, força, vontade, disposição e competência para exercer esse cargo não lhes falta. Então, Deus lhe ilumine e continue prestando esse serviço importante para a nossa comunidade, para tantas pessoas e tantas famílias que realmente precisam. Obrigado, senhor. Senhor presidente. Então, rapidamente, agradeço o senhor secretário Coronel Mário. Tive já a honra de ser teu chefe de gabinete, trabalhar junto com você, então eu tenho certeza que as funcionárias que lá estão na Secretaria de Habitação estão tendo, da mesma forma que eu, uma excelente companhia de trabalho, o qual todos os dias enganja realmente em fazer o seu papel, cumprir aquilo que foi lhe colocado como missão, e tenho certeza que o senhor, assim como a sua equipe, tem assim o feito. Fico muito feliz em ouvir do senhor que a Prefeitura tem trabalhado numa sinergia, o senhor, juntamente com as demais secretarias envolvidas, para entregar a essas duas famílias, o mais rapidamente, um lar. Eu, com a minha mãe, fomos moradores do loteamento Santa Cruz. Minha mãe, ela batalhou muito para conseguir aquele imóvel, foi em diversas reuniões que a Prefeitura fez na época, e foi ali que iniciou a nossa vida, porque nós tivemos a paz de saber que estávamos no imóvel nosso. E ali eu pude estudar, eu pude correr atrás e conquistar tudo que até aqui eu conquistei. E iniciou lá atrás, quando nós conseguimos adentrar no loteamento público. Então, eu tenho certeza que quando essas famílias receberem esses imóveis, os quais o senhor, com a sua equipe, estão batalhando para conseguir a eles, eu tenho certeza que será uma mudança de vida para essas famílias. Então, fico feliz em saber que vocês estão se esforçando para ceder isso para essas famílias que precisam. Já estivemos em conversa, já visitei o senhor lá na secretaria, o senhor me relatou todo o trabalho que vocês têm feito, e a gente vê o avanço cada dia do trabalho que vocês realizam lá. Então, desejo da mesma forma que o vereador Vilmar muita luz, muita paz, muita saúde, para que vocês possam continuar trabalhando pelas suas famílias e por aqueles que mais precisam. Muito sucesso e tudo de bom a toda a sua equipe. Obrigado. Boa noite, nobres edis, boa noite, servidores da casa, boa noite, comunidade que nos assiste. Em especial, boa noite ao senhor, Coronel Mário, amigo de longa data. Gostaria de parabenizar o senhor pelos esclarecimentos que nos trouxe hoje. A gente vê aqui que os loteamentos mais antigos, a questão da regularização
é onde está mais atrasado. Então, essas empresas, as primeiras empresas são as que estão travando um pouco mais, né, essa regularização. Mas, da mesma forma, a sua explanação mostra como vem funcionando a questão da gestão do nosso município, do nosso governo Beto Passos e Renato Pique, onde está trabalhando em todas as frentes. Mostra esse projeto piloto aí na casa de 2 milhões de reais, que deve se tornar mais plausível nos próximos dias, nos próximos meses, no decorrer aí da gestão. E isso, então, mostra que em todas as frentes está sendo trabalhado. Desejo ao senhor sucesso, a toda a sua equipe, e gostaria de fazer apenas uma pergunta, a qual eu ainda tenho uma dúvida. Ali, quando você fala a respeito do produtor rural, ele deve procurar da mesma forma o CRAS ou assistência social para fazer o CAD único? E essa comprovação de renda dele, qual é o valor no qual ele se enquadra, onde ele teria esse direito a algum auxílio da nossa Secretaria de Habitação? Certo. Com relação a... Tudo inicia no CAD único. Ele tem que fazer o cadastro único, tá? E na Secretaria de Habitação está a comprovação de uma certa renda para comprovar que ele está tendo essa renda e tem necessidade de ter esse auxílio. Tá? Ela é variável, não tem uma comprovação específica com valor. Ela é variável, ele tem que comprovar que tem renda. Porque tem muitos locais no interior, inclusive nós atendemos agora recentemente, tá? Ao dos Pinheiros, Barra Mansa, tá? Com materiais, tá? Onde que a pessoa tem que comprovar que tem uma determinada renda para poder receber esse benefício, tá? Que tenha ao menos uma possibilidade de comprovação. Mas após estudo social, caso não tenha um documento específico, tá? Com o estudo social é feito esse levantamento. Obrigado. Senhor presidente, só quero cumprimentar o Coronel Mário, de certa forma agradecer por assumir essa missão, que é uma missão que, pelo que a gente escuta, perde 2.000 famílias que buscam o seu lar, e tenho certeza que não teve escolha melhor do prefeito Beto Passos, Renato Pique, em escolher uma pessoa como o senhor para assumir essa missão. Confiamos e desde já parabenizamos pelo belo trabalho que tem feito. E sucesso, pode contar conosco a hora que precisar. Quero aqui também já fazer uso das minhas palavras dos demais serão as minhas. Quero desejar sucesso e dizer que eu tenho certeza que a Vossa Excelência, juntamente com a equipe que o senhor tem na Secretaria, na pessoa da Thelma, da Rosalma, da Etienne, da Michele e da secretária, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, sério, e é isso que a população de Canoinhas espera e merece. Sucesso e muito obrigado pelas informações. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a possibilidade de vir a essa tribuna. Tantas vezes que for necessário, né, pode nos chamar. Só frisar, senhor presidente, senhores edis, agradeço todas as palavras elogiosas dirigidas à minha pessoa, mas eu sempre friso, tá, a quem quer que seja, que enquanto estamos funcionários públicos, tá, não é virtude você trabalhar direito, tá, é obrigação. E então, sempre procurei empenhar o melhor do meu esforço naquilo que eu faço, na minha equipe, e tudo que estiver ao alcance legal, principalmente na questão que esses processos possam ser agilizados. Vocês podem ter certeza, tá, que um compromisso muito grande meu e de minha equipe, também do senhor prefeito Beto Passos, do vice Renato Pique, no sentido de agilizar. Tudo que está sendo possível está sendo feito. O que está ao nosso alcance vai ser cumprida a missão. Seria isso. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 60/2021, que altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 3 da Lei 6.319, de 19 de dezembro de 2018 e da outras providências. Aumenta o número de membros do Conselho Municipal Turismo de 12 para 16 membros. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação projeto 60/2021. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária, Zenilda Lemos, que realize a leitura. Requerimento 221/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, apresentando moção de repúdio ao ato do Poder Executivo em aplicar R$ 452.301,77 para a contratação de empresa especializada em iluminação esportiva do Estádio Municipal Benedito Terésio de Carvalho Júnior, Ditão. Considerando o momento pandêmico que vivemos, onde 104 vidas foram ceifadas em nossa cidade pelo Covid-19, e a necessidade de desprender recursos para os investimentos na saúde municipal, tanto na segurança do exercício profissional dos trabalhadores da saúde, na estrutura física do atendimento, na disponibilização de medicamentos e testes rápidos, e por todos os meios para combater esse terrível vírus. Em respeito a todos os profissionais da saúde, a todas as famílias canoenses que sofreram a dor da perda, aquelas que ainda sofrem as consequências da doença, estes vereadores repudiam o ato do Poder Executivo. Eu acredito que já foi discutido, mas se tiver alguém que queira discutir, então, já pelos autores discutido, aí eu coloco em votação. Os demais, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento 221 está aprovado por 8... Está aprovado por 4-3. Desculpa, por 5-3. Requerimento 222/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Luiz Fernando Cardoso, secretário de Estado da Educação, solicitando a modificação do calendário escolar da rede estadual, para contemplar a antecipação do recesso escolar previsto para o mês de julho, que seja realizado no mês de junho, tendo em vista a nova onda de infecção pelo Covid-19 e a não imunização dos profissionais da educação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Me permite só um minutinho para explicar esse requerimento. É que assim, os professores do Estado, a qual inclusive sua esposa também leciona no Estado, a gente teve uma desinformação no início do cadastramento, onde foi nos dito que para receber a vacina da Covid precisaria ser vacinado com a vacina da gripe.
Então, sexta-feira inicia a vacinação dos professores, porém nem todos os professores vão poder ser vacinados. Então, vocês podem consultar, inclusive, as fontes próximas de vocês, os professores, que houve essa desinformação. Muitos de nós se vacinamos nessa semana e semana passada, e tem aquele período para que a gente possa receber a vacina. Então, muitos professores do estado não vão receber a vacina. Por isso que eu até falei semana que vem. Eu, inclusive, fui um dos primeiros a se vacinar contra a gripe. Então, o que a gente está pedindo aqui, inclusive, já conversei na Secretaria Municipal da Educação, até quero mandar minhas saudações para a Tinha, é que o município também tem essa vontade de adiantar as férias. A gente, de certa forma, termina com esse ciclo da vacinação e os profissionais voltam de maneira segura para a sala de aula. E, em nome desse requerimento, eu quero saudar, enviar meus pêsames para a nossa companheira de farda, Jussara, que morreu no ofício, né? E a gente pede isso para que não precisamos mais fazer votos desses de pesar aqui nessa tribuna. E desde já mandar um grande abraço para os meus colegas professores, porque realmente está muito inseguro trabalhar em escolas. Quem é professor sabe disso, e a gente só quer um pouquinho mais de tempo para a gente se cuidar. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu só gostaria, vereador, autor, de colocar-me também o nome junto, que a gente já discutiu a situação junto à Secretaria de Educação, e para que o requerimento seja encaminhado também para o secretário em exercício, né, o Diogo, que a Tinha ainda não assumiu a secretaria, para que se for antecipado o recesso escolar de julho para os do Estado, também seja os do município, porque nós temos parcerias junto ao Estado, o transporte escolar, que transporta os alunos do Estado e também do município. E se isso não acontecer em conjunto, vai acabar dando transtorno até na hora dos acertos do pagamento, do realmente desse transporte. Então, que seja modificados, com a sua permissão, o requerimento, e também encaminhando ele ao secretário municipal em exercício, Diogo, para que as coisas aconteçam simultaneamente. Seria isso. Aí também, aproveitando, né, mandar essa questão da professora que morreu no ofício, uma pessoa, uma líder, uma excepcional profissional, uma pessoa que voluntariamente era presidente da FEPA Seja, a APP do Seja de Canoinhas, trabalhou sempre com muita dedicação, não medindo nenhum dos esforços. Para nós foi uma perda muito grande, e tenho a certeza que o coração está chorando pela perda dela, mas que Deus a receba de braços abertos e que tenha o conforto para os seus familiares. Senhor presidente, então está aberto para modificação e para quem queira assinar junto também. Eu creio que ninguém é contrário a essa. Não. Eu acho que seria importante todos nós assinarmos. Pode ser todos aqui, eu concordo também. Tá, então está para votação o requerimento 222 de toda a idilidade. Vereador que aprova, permaneça como estão, os contrários que se manifestam. Requerimento aprovado 222. Nada mais, senhor presidente. Devido ao horário, não há explicações pessoais e nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 1º de junho, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.